Então, como é que ficaria o espaço de endereçamento quando a gente inicia a execução do programa? A gente já chegou a ver nas aulas anteriores, mas vamos relembrar. A primeira parte do programa vai ser a região de texto ou a região de código, é onde vai estar armazenado de fato o código do programa. Todas as instruções binárias vão ser executadas pelo processador. Então, lembrem lá quando a gente viu no RISC-V as 5 etapas de execução. A primeira etapa, que é a etapa de busca de instruções, a gente vai estar buscando as instruções nessa região de texto. A gente vai buscar as instruções e vai carregar ela lá no registrador interno do processador, no registrador IR. Outra região de memória que a gente vai ter vai ser a região de dados ou global. É onde a gente vai estar alocando todas as variáveis globais do nosso programa e todas as constantes que foram declaradas no programa. Depois a gente vai ter a região de heap, que é utilizada para estar armazenando estrutura de dados alocados dinamicamente. Então aqui a gente vai ter estrutura de dados que são manipuladas com ponteiro, pensando aí na linguagem C, C++, e estrutura de dados como objetos, quando a gente vê alguma linguagem de orientação a objeto. Eles vão ser armazenados na heap. E a gente viu também que vamos ter a região de memória de pilha. A região de pilha é utilizada para fazer o gerenciamento de funções. Então, toda função ou procedimento que ele é chamado, ele vai alocar espaço na pilha. E aí ele vai alocar tanto os argumentos de entrada da função, os argumentos de saída, e também a gente vai ter o endereço de retorno da função. Depois que a função lá termina de executar, ela precisa voltar para a sua função chamadora. E a gente chegou a ver nas aulas anteriores que a região de pilha e de heap elas vão compartilhar a mesma região de memória, sendo que a pilha sempre começa nos endereços superiores, enquanto a heap nos endereços inferiores. Então a gente vê que conforme a gente vai incluindo o elemento na pilha, ela vai decrementando o endereço, ou seja, os endereços eles crescem em ordem decrescente conforme a gente vai enchendo a pilha, alocando elementos na pilha. Enquanto a heap, conforme a gente vai estar alocando estrutura de dados dinamicamente, os endereços alocados vão crescer de forma crescente. E aí a gente vai estar aproveitando dessa forma o espaço livre que é reservado inicialmente quando a gente cria o processo para estar alocando ou dados que vêm das funções ou estruturas que são alocados dinamicamente. Todas essas informações do processo que a gente viu, eles vão ser alocadas numa estrutura de dados chamada de Process Control Block, ou PCB. Então, sempre quando o processo é criado, é também criado esse PCB e o sistema operacional vai estar acessando esse PCB para estar acessando as informações vinculadas ao processo. Então, as primeiras informações que vai ter no PCB são aquelas referentes ao gerenciamento de memória, como, por exemplo, registradores informando qual que é o endereço inferior e o superior da região do processo, informações sobre as tabelas de páginas e de segmentos que são utilizados pelo processo. Esses conceitos a gente vai ver quando falarmos de gerência de memória. A gente vai ter também informações sobre os status de dispositivos de entrada e saída que estão sendo utilizados pelo programa. A gente vai ter informações de contabilização, como, por exemplo, quanto tempo esse processo está rodando, quanto tempo foi utilizado para rodar na CPU, quanto que ele ficou em espera. E vamos ter informações sobre escalonamento, como, por exemplo, qual que é a prioridade de execução de um processo, quais são as filas de escalonamento onde ele está sendo alocado e alguns parâmetros que ajudam nos algoritmos de escalonamento que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então aqui a gente pode ver essas informações. A gente vai ter o estado do processo, vamos ter o Process ID, vamos ter o Program Counter, os registradores utilizados por ele e quais são os limites de memória,